Você já parou para pensar? Por que, entre tantas formas de linguagem, foram justamente os vídeos curtos que conquistaram bilhões de pessoas? Em silêncio? Parece banal. Um scroll, um clique, uma risada. Mas e se não for só isso? E se os vídeos curtos não forem só entretenimento? E se forem códigos, ecos, sinais discretos de algo maior tentando nos acordar? Porque talvez, na velocidade dessas telas, Deus esteja encontrando um novo jeito de sussurrar para a humanidade. E talvez, só talvez, os vídeos curtos sejam a última linguagem que a gente ainda consegue ouvir. Imagine isso, um planeta inteiro, com déficit de atenção, pessoas que não conseguem mais terminar um parágrafo, filmes que parecem longos demais, silêncios que viraram desconfortáveis, e a oração, aquela conversa antiga entre a alma e o divino, hoje é quase um esforço olímpico. Vivemos numa época onde pensar dói, sentir cansa, e ficar presente virou luxo. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que as palavras tinham tempo para respirar, em que as ideias chegavam devagar, como cartas escritas à mão, em que os símbolos eram passados por histórias, e as histórias moldavam civilizações. Só que a velocidade mudou tudo, e com ela, algo que ninguém percebeu direito. A linguagem do espírito ficou sem audiência. Deus, como se conhece há milênios, sempre falou em códigos lentos, nas estações do ano, nos ciclos do corpo, nas parábolas longas, na brisa leve. Mas e agora? Agora, a brisa some no barulho. As parábolas viram e a fé perde para o feed. É como se a alma humana tivesse virado um rádio com sinal fraco. E Deus, ainda transmitindo, só que em uma frequência que a gente não consegue mais sintonizar. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Muito estranho. No meio do colapso da atenção, no auge do caos mental, em pleno império da distração, surgiram os vídeos curtos, de 15 segundos, de 30, de 60 no máximo. Vídeos que aparecem, tocam, cortam, somem, mas que por algum motivo misterioso, como nenhuma outra grudam. E o mais bizarro? Eles fazem a gente sentir, mesmo que por 20 segundos, mesmo que de um jeito estranho, mesmo que com filtros, música, cortes rápidos. Ainda assim, esses vídeos às vezes fazem a gente rir sozinho, ou chorar, ou lembrar de algo esquecido, ou pensar, isso aqui falou comigo. Você já teve essa sensação de ver um vídeo aleatório de uma pessoa que nunca viu na vida, mas que parece que te conhece, que descreve exatamente o que você está passando, ou que te dá um conselho no exato momento em que você precisava ouvir? Pois é, talvez isso não seja só algoritmo, talvez seja sincronicidade, talvez seja um sussurro divino disfarçado de tendência digital. Porque olha só que loucura, a humanidade inteira está conectada por vídeos que duram menos de 1 minuto, mas que conseguem atingir bilhões de corações por dia. Bilhões. É como se tivéssemos construído, sem querer, uma rede neural global de emoções compartilhadas. E quem mais conseguiria usar isso para algo maior, se não ele? Vamos parar aqui por um instante. Respira. Pensa comigo. Se Deus quisesse falar com todo mundo ao mesmo tempo, em diferentes línguas, em diferentes contextos, de um jeito que ninguém pulasse ou ignorasse, qual seria o formato perfeito hoje? Um vídeo de 15 segundos, talvez? Com legenda, com música que emociona, com uma mensagem simples, mas profunda, com um rosto humano dizendo: você não está sozinho. Vai passar. Lembre-se de quem você é. Não parece tão absurdo assim, né? Aliás, parece até inevitável. Agora vem o detalhe mais louco de todos. Os vídeos curtos começaram como distração, mas estão se transformando em cura. Sim, tem muito conteúdo vazio, repetitivo, fútil. Mas, ao mesmo tempo, tem algo florescendo ali. Algo que talvez seja maior do que a gente entende agora. Mensagens de força, testemunhos, milagres, reflexões que cabem em um tweet, mas explodem no peito. E isso não vem de Hollywood, nem de grandes estúdios, nem de pastores,
padres ou monges famosos. Vem de gente comum, gravando do quarto, com o celular torto, com a voz tremendo, mas com a alma escancarada. É como se Deus estivesse dizendo: já que vocês não prestam mais atenção nos templos, vou usar o feed de vocês. E não dá para ignorar isso. Não dá. Porque é como se algo invisível estivesse usando o que era para ser distração, como instrumento, como um novo tipo de parábola, digital, instantânea, inesperada. Talvez os vídeos curtos sejam isso. As parábolas do século XXI. Pequenas, rápidas, mas cheias de sentido escondido, como aquela frase no meio de uma trend boba que de repente acerta um trauma antigo, ou aquele vídeo de um desconhecido dizendo exatamente o que você precisava ouvir, no exato momento em que estava prestes a desistir. Você pode chamar isso de sorte, de algoritmo, de coincidência, ou pode começar a se perguntar: e se for Deus? Não o Deus das catedrais de mármore, mas o Deus das entrelinhas, aquele que se esconde no que parece irrelevante, como um vídeo de 30 segundos, que você quase pulou, mas que te salvou num dia ruim. Tá, vamos pensar juntos. Se os vídeos curtos são, de alguma forma, uma nova linguagem espiritual, então por que eles também viciam? Por que fazem a gente ficar horas no celular, preso num looping hipnótico, enquanto a vida real vai escorrendo pelo canto do olho? Essa pergunta incomoda. E ela deveria mesmo, porque talvez o que a gente esteja lidando aqui não seja o meio, mas o uso. Pensa comigo. O fogo pode cozinhar, mas também pode queimar. Depende da intenção. A faca pode cortar o pão ou ferir alguém. Depende da mão que segura. E os vídeos curtos podem te alienar completamente, ou podem te reconectar com o que você tinha esquecido que sentia. Depende do que você procura. E talvez de quem está tentando te encontrar através deles. Só que o problema é que a gente se perdeu. A gente está anestesiado. Não é só distração. É anestesia emocional em alta definição. A rolagem infinita virou uma muleta psíquica. Toda vez que a vida dói, a gente escapa para o brilho da tela. Você terminou um relacionamento? Vídeo curto. Tá se sentindo um fracasso? Vídeo curto. Teve um dia ruim? Não sabe explicar o porquê, mas tudo dentro de você grita? Scroll, scroll, scroll. Como se existisse uma promessa silenciosa por trás de cada vídeo. Talvez o próximo te salve. E esse talvez é viciante, é cruel, mas também é profundamente humano. Agora segura essa. E se Deus soubesse disso? E se ele soubesse que o humano moderno não ia mais parar para ouvir uma oração, mas ainda poderia ser alcançado em um momento de vulnerabilidade digital? Imagina só, você, às 3 da manhã, rolando o feed sem rumo, quase em lágrimas, e aparece um vídeo de alguém que você nunca viu, mas aquela voz diz exatamente o que você precisava ouvir, a frase que ninguém ao seu redor soube dizer, a resposta que você nem sabia que estava procurando. Você arrepia, você trava, você sente algo, e aí vem o pensamento, baixinho, meio escondido entre as sinapses. Isso não pode ser só algoritmo. Mas vamos colocar mais lenha nessa fogueira, porque agora vem a parte mais inquietante. E se os mesmos vídeos que nos distraem também nos acordam? Não parece um paradoxo? Como algo pode ser, ao mesmo tempo, anestesia e despertador? Pois é. Bem-vindo à natureza dos símbolos. Sabe o que mais funciona assim? A própria Bíblia. Ela já foi usada para libertar povos inteiros e também para justificar guerras. Ela foi luz para muitos e sombra para outros. Mas a Bíblia em si não muda. O que muda é o olhar de quem lê, a intenção de quem interpreta. E talvez os vídeos curtos sejam a nova Bíblia visual do nosso tempo. Não no sentido literal, mas no sentido simbólico. Fragmentos breves de humanidade, espalhados pela rede, onde cada um enxerga o que consegue, ou o que precisa. Agora deixa eu te contar uma história real. Presta atenção. Um jovem de 19 anos nos Estados Unidos estava em crise, isolado,
ansioso. Pensando Vida. em tirar às 2 da manhã, ele pega o celular e abre o TikTok no automático. O primeiro vídeo que aparece, um cara dizendo: "Ei, se você tá ouvindo isso, não desiste. Eu também já estive aí. Você importa? Fica mais um pouco." Esse vídeo foi postado 3 meses antes, sem intenção, sem roteiro, mas naquele exato momento salvou uma vida. E aí eu te pergunto sinceramente, isso é só acaso? Ou é um recado disfarçado? Um código da linguagem divina? Existe uma teoria antiga, chamada de inconsciente coletivo, proposta por Carl Jung. Segundo ela, nós, seres humanos, compartilhamos uma camada profunda da mente, uma zona invisível onde símbolos, arquétipos e emoções transitam livremente entre as pessoas. É como se existisse uma internet invisível, muito antes da internet existir. E se isso for verdade, então vídeos curtos não são apenas vídeos, são espelhos da alma coletiva. São reflexos, piscando em milhões de telas, mas todos conectados a um mesmo centro. E quem, se não Deus, poderia estar nesse centro? Mas calma, a gente ainda não terminou de bagunçar a sua mente, porque agora eu quero que você olhe para você mesmo. Quantas vezes você foi salvo por uma mensagem breve? Uma frase, uma música, um olhar? Quantas vezes você entendeu tudo em poucos segundos? É aí que entra a beleza da coisa. O tempo de uma mensagem não define sua profundidade. E Deus nunca precisou de muitas palavras para transformar alguém. Fiat lux. Faça-se a luz. 3 palavras. E o universo inteiro começou. Então, por que a gente duvida tanto que ele possa usar 15 segundos hoje? Por que a gente acha que só o que é longo, lento e litúrgico é sagrado? Talvez a santidade agora se esconda no inesperado. Talvez o altar seja o seu feed. E talvez, o dedo que você usa para rolar a tela seja o mesmo que, sem perceber, está buscando Deus. O desequilíbrio está lançado. A pergunta está no ar. Será que o que a gente chama de distração é, na verdade, uma nova forma de revelação? Será que os vídeos curtos são pequenos espelhos sagrados, esperando que a gente os olhe de verdade? Ou será que a gente está dormindo, enquanto o divino grita em silêncio pelas telas? Você já parou para pensar que os últimos sinais, às vezes, não vêm com sirenes? Vêm disfarçados de coisa comum, de coisa banal, de distração. A gente espera que Deus fale como um trovão. Mas e se ele estiver sussurrando, enquanto todo mundo está de fone no ouvido? Agora escuta isso com atenção. E se os vídeos curtos forem o último recurso antes da gente se perder de vez? Pensa bem. O ser humano sempre encontrou jeitos de se comunicar com o invisível. Rituais, símbolos, histórias. Mas isso sempre exigiu uma coisa: tempo. Tempo para escutar. Tempo para refletir, tempo para sentir. Só que agora, a nossa atenção está evaporando. Você sabe disso, sente isso, mesmo sem querer. É como areia escorrendo pela mão. Você tenta focar e algo dentro de você sabota. Você abre um vídeo e já quer outro antes de terminar o primeiro. Você começa uma conversa profunda, mas uma notificação te arranca do momento. A sua mente virou um campo de batalha. E o seu tempo de alma, está sendo fatiado em pedacinhos inúteis. Mas aí vem o paradoxo que só Deus poderia arquitetar. Justamente no colapso da atenção, nasce uma nova janela de escuta. Pequena, minúscula, mas poderosa. Um vídeo de 30 segundos, talvez 15, talvez menos. É pouco? Pode ser. Mas talvez seja o que sobrou. Você já ouviu falar em último recurso? É aquele botão que você aperta quando tudo mais falhou, quando o sistema colapsou, quando o paciente está nas últimas e só resta uma tentativa final. E se os vídeos curtos forem isso, o último canal que ainda conseguimos ouvir? Porque já tentaram com livros, com pregações, com palestras, com meditação. Mas agora, tudo parece longo demais, cansativo demais. As pessoas não param mais para viver a vida. Quem dirá para pensar na alma? Então, talvez mesmo, Deus tenha feito um ajuste fino, um plano de emergência.
Ele olha para a humanidade, vê que estamos viciados, dispersos, fragmentados e pensa: ok, eles ainda olham para o celular, então é por lá que vou falar. Mas não se engane, isso não é uma bênção, é um alarme. Os vídeos curtos são lindos, mas também são urgentes. Eles são sintoma e solução ao mesmo tempo. São como uma flor nascendo no meio da guerra. Bonita, mas sinal de que o campo está sangrando. Pensa nas crianças que hoje têm menos capacidade de foco do que um peixe dourado. Pensa nos adultos que não conseguem mais ler um livro. Nos jovens que não aguentam 5 minutos de silêncio sem ansiedade. A gente está perdendo a coisa mais sagrada que existe, a capacidade de estar presente, de estar inteiro, de contemplar, de escutar. E no fundo, você sabe disso, porque você também sente que algo está faltando. Mesmo com tanta informação, tanta conexão, tanta estimulação, tem algo que não preenche e talvez, só talvez, os vídeos curtos sejam a última tentativa de preencher isso com significado, antes que a gente preencha tudo com ruído. Quer uma metáfora? Imagina que a mente humana é como um templo, e que por séculos, esse templo foi um lugar sagrado, cheio de silêncio, símbolos, tempo e presença. Mas hoje, esse templo virou um shopping. Barulho, luzes, promoções, trânsito de ideias, correria. Deus ainda visita esse templo, mas agora ele precisa correr, falar rápido, aproveitar os segundos entre uma notificação e outra. Então, ele se disfarça de vídeo, de trend, de trecho, de música, de alguém que chora em frente à câmera e diz: se você está vendo isso é porque precisava ver. E aqui vem a virada mais pesada. E se isso for um teste? E se o ponto não for o vídeo em si, mas o que você faz depois dele? Você sentiu algo? Ótimo! Mas e depois? Você vai para o próximo? Ou vai respirar fundo e deixar aquela mensagem te mudar? Porque talvez a pergunta de Deus agora não seja mais: você está ouvindo? Mas sim: você está fazendo algo com o que ouviu? A maior tragédia do nosso tempo não é o excesso de informação, é a falta de transformação. A gente sente e não muda. A gente chora e esquece. A gente se inspira e volta para o scroll. É como se Deus estivesse jogando sementes, mas o solo está infértil, raso, cheio de distrações. E cada vídeo curto que toca a sua alma é uma chance, uma microparábola jogada no seu deserto. Mas o que você faz com ela? Ignora? Posta? Ri? Ou planta? Porque no fim das contas, os vídeos curtos não vão salvar a humanidade. Eles não podem. Que pode nos salvar é o que fazemos com aquilo que sentimos neles. A presença, a ação, a lembrança de que somos mais do que telas. E se você chegou até aqui, é porque no fundo ainda acredita nisso. Ainda acredita que há algo maior, algo chamando, algo querendo se comunicar. E talvez esse algo seja Deus, falando baixinho, de novo, pela última vez, antes que a gente não consiga mais escutar. Respira fundo. Imagina o seguinte: você está sozinho, deitado na cama, luzes apagadas, tudo silencioso, menos a sua mente. Você não quer pensar, mas pensa. Não quer sentir, mas sente. Não quer lembrar, mas lembra. Então você pega o celular, abre o aplicativo já sem pensar, e o primeiro vídeo que aparece não tem nada de especial, mas em 5 segundos ele te desmonta. Uma frase, um olhar, uma música que você não ouvia desde a infância. Você congela, engole seco, e por um breve instante é como se alguém te visse por dentro. A pergunta é: por que isso acontece? Por que algo tão rápido, tão superficial, pode tocar tão fundo? A resposta talvez esteja na natureza do símbolo. E aqui entra uma chave que pode mudar tudo. Um símbolo não precisa de muito tempo. Ele precisa de intensidade, de presença, de precisão. É como um raio, curto, mas transforma tudo o que toca. Na tradição espiritual de várias culturas, os momentos mais sagrados são os mais simples. Um sopro, um gesto, um silêncio.
E se você parar para observar, muitos vídeos curtos não são mais do que isso. Um gesto, um sopro emocional digitalizado, uma presença inesperada dentro do caos. Talvez a linguagem tenha mudado, mas o espírito da coisa permaneceu. Sabe o que mais era curto? As histórias que Jesus contava, as parábolas. Elas não eram tratados teológicos, eram imagens rápidas, metáforas vivas. O semeador saiu a semear, um homem encontrou um tesouro escondido, um pai teve 2 filhos, frases simples. Mas quem ouvia sabia que ali havia mais. E se você olhar bem, hoje nas redes, tem gente fazendo exatamente isso, sem perceber. Um vídeo de uma mulher olhando para a câmera dizendo: "Você não é o que fizeram com você." Um homem com lágrimas nos olhos dizendo: "Deus ainda tem planos para sua vida mesmo que você ache que não." São parábolas modernas, sem versículos, sem púlpito, sem liturgia, mas com algo que talvez seja mais raro: verdade. E se a verdade for o novo templo? E se o altar agora for a coragem de se expor, de falar de dor em 30 segundos, de confessar fraquezas em público, de dizer: "Eu também tenho medo", e ser ouvido por milhões? Talvez Deus não esteja mais esperando a gente dentro das igrejas. Talvez Ele esteja espreitando o instante em que você decide ser real, porque o real ainda atrai o sagrado. Mas tem mais. Tem uma camada que quase ninguém percebe. Os vídeos curtos não são só uma nova linguagem, eles são uma nova forma de oração. Sim, oração. Pensa bem, o que é orar, se não expressar algo íntimo, jogar para o universo e esperar que alguém te ouça? Quando uma pessoa grava um vídeo dizendo: "Eu tô cansado, mas tô tentando continuar", ela tá orando, sem saber, tá dizendo: "Existe alguém aí? Alguém me entende?" E o mais louco, milhares de pessoas respondem, às vezes com um like, às vezes com um comentário: "Fica firme, tamo junto." Ou simplesmente: "Eu também." O que é isso, se não uma rede de preces entrelaçadas? Um templo sem paredes, onde o altar é o coração exposto. Agora imagina a visão de fora. Deus olhando tudo isso de cima. Bilhões de vídeos circulando ao mesmo tempo. Gente chorando, gente rindo, gente confessando segredos, gente se libertando. Em 15 segundos. É muita coisa. Mas no meio desse caos, existem momentos que brilham, como pontos de luz num céu escuro. Momentos em que alguém acende uma faísca, não para si, mas para os outros. E talvez seja isso que Deus está procurando agora: faíscas. Sabe o que mais é assim? A centelha da criação. Na tradição judaica, existe a ideia de que o universo foi criado a partir de faíscas sagradas, pedaços de luz que caíram no mundo físico, e que nossa missão é encontrar essas faíscas e devolvê-las à sua origem. Talvez os vídeos curtos que nos tocam sejam exatamente isso: faíscas perdidas, tentando voltar para casa. E quando você vê, sente, compartilha, comenta, você está ajudando essa centelha a encontrar o caminho de volta. Mas claro, nem todo vídeo é sagrado. Tem muita fumaça, muita vaidade, muito ruído, mas mesmo assim, entre os milhões de ruídos, ainda existe melodia. E se você prestar atenção, ela está chamando. Baixinho, quase em silêncio, mas real. Talvez os vídeos curtos não sejam o fim da inteligência humana, mas o início de uma nova sensibilidade. Talvez não sejam o colapso do pensamento profundo, mas o embrião de uma espiritualidade mais crua, mais íntima, mais acessível. Talvez Deus tenha entendido que, para falar com essa geração, Ele não precisa de mais tempo. Ele precisa de mais presença em menos tempo. E isso muda tudo. No fim de tudo, o que realmente importa não é a duração, não é o formato, não é a tendência, é o que te atravessa, é o que muda você, mesmo que você não saiba explicar. E se você prestar bem atenção, vai perceber que o que te transforma geralmente chega de mansinho, sem avisar, sem cerimônia. Às vezes é uma lembrança, às vezes é um sonho, às vezes é um vídeo. Talvez os vídeos curtos sejam isso: pequenos milagres disfarçados de distração.
Não todos, mas alguns. Aqueles que fazem o coração bater estranho, que fazem você pausar o scroll, que te lembram de uma dor ou de uma força que você esqueceu que tinha. Talvez Deus esteja usando o pouco tempo que você dá para plantar o muito que você precisa. E talvez ele nem esteja mais tentando te convencer. Talvez ele só esteja tentando não ser esquecido. Sabe? A gente vive esperando que Deus fale alto. Mas, e se ele estiver economizando palavras? Porque ele sabe que o tempo está curto, a mente está cheia e o mundo está cada vez mais barulhento. Então ele fala nos poucos segundos que ainda nos restam de escuta, de atenção, de alma. E se você ainda duvida, pensa nisso. Você já foi tocado por uma música que dura 30 segundos. Já chorou com uma fala de um filme. Já sentiu esperança com uma mensagem de um desconhecido. Já pensou em mudar de vida por causa de um vídeo bobo que por algum motivo te acertou. Isso é o quê? Só coincidência? Ou o tipo de linguagem que só o invisível sabe usar? Porque no fim, Deus nunca precisou de muito tempo para falar. Ele só precisa de espaço. Espaço dentro de você. E se hoje, o único espaço que você abre é o espaço de 15 segundos no seu feed, então é para lá que ele vai. Não porque ele tenha mudado, mas porque você mudou. E ele, sendo amor, se adapta. Ele entra onde há brecha, sussurra onde há ruído, resgata onde há cansaço. Então, da próxima vez que você abrir um app e um vídeo te fizer sentir algo, algo real, algo inesperado, algo que te trave por dentro, não passa por cima. Para, respira, escuta de verdade. Pode ser só um vídeo, mas também pode ser um recado, uma faísca, uma carta, um espelho, ou pode ser Deus, tentando mais uma vez falar com você na única linguagem que você ainda entende. Porque talvez a última mensagem divina venha com legenda, tenha 15 segundos e esteja no seu celular. E se for assim, que você não a perca.